Bora lá, eu fiz um vídeo recente sobre a Mob3, Automob, aqui no canal. Muita gente adorou, foi um vídeo que bombou. Muita gente tá comprando essas ações aí, pensando no futuro, pensando na tese da empresa, que realmente é uma tese bem interessante. Mas teve uma questão que foi levantada aí pela maioria das pessoas. Por isso eu resolvi trazer um vídeo especificando alguns pontos de muito interesse de quem investe nessa ação e também de máxima atenção que você, investidor, deve ter. Além disso, eu resolvi trazer aqui uma notícia sobre Bradesco. Além da Automob, temos também uma notícia sobre Bradesco, tá? Eu sei que muita gente aqui no canal também investe no Bradesco. Já me fala aí no comentário se você tem alguma dessas duas ações. E vem comigo para minha tela, já se inscreve no canal. Antes de tudo, você já sabe, se você é novo por aqui, se inscreve no canal para não perder os vídeos novos. E já me fala nos comentários o seguinte: qual dos setores abaixo você não compraria agora, neste momento que estamos vivendo e passando pela Bolsa de Valores? Letra A, setor de mineração. Letra B, setor bancário. Letra C, setor varejo. Ou letra D, setor de seguridade? Fala para mim nos comentários, vamos lá. Inclusive também já aproveite e entre nos grupos gratuitos, tá? A gente tem grupos de investidores gratuitos no Telegram e no Facebook. O link tá aí na descrição do vídeo. Agora sim, vamos falando da Automob. A Automob tá aqui, uma ação nova na Bolsa de Valores, começou em dezembro a ser negociada em Bolsa de Valores, então seu IPO foi recente. A cotação de 35 centavos, isso é o que tem atraído muitos investidores. Ela abriu em Bolsa de Valores, salvo engano, em 20 centavos, ela multiplicou ali, ela dobrou para mais de 40 centavos no mesmo dia, como eu falei no vídeo recente aqui no canal também sobre a Automob, e ela está hoje com indicadores mais elevados, né? PL de mais de 15 vezes, então não é um PL muito atrativo. Porém, o preço sobre valor patrimonial, este sim está atraindo o investidor. Se a gente pega o valor patrimonial e a cotação que está sendo negociado dela hoje em mercado, está com um desconto aí de 61%. Dividend yield de 0%, até porque não pagou dividendo ainda, foi um IPO muito recente. Estamos falando de uma empresa, como eu falei aqui, ela chegou a bater mais até, ó. Chegou a bater mais de 50 centavos aqui, ó, e depois, desde então, ela vem caindo e agora parece que deu meio que uma estabilizada, fica ali na casa dos 20 e poucos centavos, 30 e poucos centavos, é o que ela tem girado aí em Bolsa de Valores. E aqui o primeiro ponto que eu quero ressaltar, eu preciso ressaltar para você, investidor. Olha aqui, dívida líquida sobre EBITDA. Naquele vídeo que eu falei da Automob, que eu fiz específico da Automob, eu falei disso aqui, eu preciso frisar. A empresa ela tem uma tese muito, mas muito interessante mesmo, uma empresa com redes de concessionárias muito conhecidas a âmbito nacional, com marcas muito grandes dentro dela, porém é uma empresa de crescimento ainda, tá? É uma empresa de crescimento, tende a crescer, eu acredito sim que ela tem muito potencial para crescer, mas quando estamos falando de uma empresa de crescimento, temos que cuidar porque ela precisa fazer o quê? Ela precisa fazer investimentos. Naturalmente, para crescer, a empresa precisa investir. E se ela precisa investir, normalmente ela precisa se alavancar. E se alavancando neste momento, ela faz com que a dívida líquida, olha aqui, dívida líquida sobre o EBITDA, que seria o endividamento da empresa frente ao seu resultado operacional, esteja subindo. E já está aqui ó, em 3,48 vezes. Então quer dizer que com o resultado operacional da empresa, levaria mais ou menos 3 anos e meio para ela conseguir saldar todas as suas dívidas. Isso aqui começa a ficar um pouco perigoso, principalmente quando a gente junta a isso aqui, ó. É aqui o ponto que eu quero chamar a tua atenção. Tem também um outro ponto que muita gente falou para mim naquele primeiro vídeo, que eu vou citar daqui a pouco para falar para você também, que é a questão dela estar sendo negociada aí abaixo de 30 centavos há muitos dias. Inclusive já vai fazer um mês que ela está sendo negociada aí abaixo de 30 centavos e isso pode trazer mudanças para a empresa. A Selic terminal aqui ó, de 15,5% para 2025 e dólar acima dos 6,20 é o que se espera aí pela XP, além de várias outras projeções, só você jogar no Google, trouxe aqui como exemplo a XP, mas aqui você encontra vários na internet, tá? São várias casas, bancos estimando aí a Selic acima dos 15%, e isso foi praticamente concretizado, né, solidificado por conta do IPCA. Inclusive saiu a notícia agora, ó, IPCA de dezembro chancela os juros altos em 2025, sem espaço para o Banco Central ser leniente com relação a isso. Então, não existe realmente espaço para reduzir Selic, sendo que o IPCA tem subido.
inclusive passando da meta aí para 2025. E aí pegando com relação à Automob, na parte de veículos leves e veículos pesados, tem um outro ponto que eu preciso frisar novamente também. A margem líquida da empresa, você pode observar aqui embaixo, ó, observe que a margem líquida ela aumentou de 2020 a 2022 e depois ela vem caindo bastante, tanto para veículos leves quanto para veículos pesados. Principalmente para pesados, aqui está até no negativo, o que não é nada bom, ou seja, a empresa chegou a dar prejuízo aqui na parte de veículos pesados. E como falamos de uma empresa de crescimento, a receita anualizada dela aqui, ó, ela vem de MEAs, que são basicamente, para que você entenda, as aquisições de novas empresas. Essa empresa ela vem comprando, adquirindo mais empresas, e as receitas aqui, a maior parte das receitas vem disso daí, de novas aquisições, ou seja, tem que tomar um certo cuidado, porque a perspectiva é de que aumente ainda mais o endividamento. E quando estamos falando do endividamento aí de uma empresa que tem a sua dívida líquida sobre EBITDA ali já muito alto, com as projeções de juros ainda mais altos, de ficarem cada vez mais altos, isso acaba se tornando um pouco perigoso, por isso que você precisa ter uma certa cautela ao investir em empresas assim, principalmente em empresas que fez IPO recentemente. E falando aqui do seu resultado, olha só, o resultado da empresa, lá nos primeiros 9 meses de 2023, foi de 50 milhões de reais. 50.334, só que são R$ 1.000, então é milhões, tá? 50 milhões de reais, isso aqui foi positivo, mas quando a gente pega para o ano de 2024, o ano anterior, ela reverteu esse lucro para prejuízo, muito por conta dessas aquisições recentes, e ela está aqui com um prejuízo de 61 milhões nos primeiros 3 trimestres de 2024. Precisamos aguardar aí o resultado do quarto trimestre para ver como que foi, se houve piora ou melhora, e fica ainda mais claro para que você veja aqui nesse gráfico, assim em gráfico fica mais fácil de você observar, a empresa acabou dando prejuízo. E agora falando do grupamento, né? Aquele ponto que muita gente suscitou quando eu trouxe aquele vídeo da Automob. Quando uma empresa negocia abaixo de R$ 1 por 30 pregões consecutivos, ainda não fechamos os 30 pregões, mas como eu falei, tá quase um mês aí que ela abriu capital em bolsa de valores, então ela vai ser sim notificada para que ela faça um grupamento de ações. A própria B3 vai fazer essa notificação para que ela faça esse grupamento, para que ela evite de ser considerada uma penny stock, ou seja, uma ação de centavos, aquela açãozinha que normalmente são as pimentinhas em bolsa de valores. Ela precisaria ter aí, durante esses 30 dias, ela precisaria ter subido e ter passado do R$ 1, acabou não passando, então provavelmente, e eu acredito sim que isso vai acontecer, mas até aqui eles falam, ó, o grupamento de ações não altera o valor total do patrimônio dos investidores, o que muda é o número de papéis e o valor unitário de cada um. E aí vem a pergunta, a empresa, nesse caso que ela é notificada pela B3, ela é obrigada a fazer o grupamento? Não, ela não é obrigada, mas se ela ficar aí um período mínimo, né, de 30 pregões consecutivos abaixo desse preço, ela se torna sim uma empresa de centavos. Então a companhia, ela tem duas opções, ou faz o grupamento ou ela tira a ação da bolsa de valores. É praticamente obrigada a fazer esse grupamento. E eu sei que você fica muito receoso, eu vi nos comentários que muita gente ficou com muito receio, meu Deus, vai sofrer o grupamento e daí eu vou acabar perdendo dinheiro e não sei o que. E não acontece nada disso, cara. Eu trouxe até essas duas barrinhas aqui para te mostrar como que funciona o grupamento. Vamos supor que você tenha aqui 4 ações, tá? Ó, 4 ações de 25 centavos cada uma. E aí, 4 ações você tem R$ 1, certo? Se você tem 4 ações investidas nessa daqui, você tem R$ 1. Se essa ação ela fizer o grupamento, ela vai passar a ser uma única ação de R$ 1. Perceba que o tamanho das duas, até coloquei em barrinhas, porque tem gente que consegue entender melhor visualizando realmente. Então você passa a ter apenas uma ação, só que essa única ação ela é de R$ 1, ao invés de 4 ações lá de 25 centavos. Então na prática acaba dando a mesma coisa. Se a empresa pagar dividendos depois, é em porcentagem, então tanto faz se você tem lá 5 ações, 10 ações, 1.000 ações e esse número se reduza,
porque o seu valor investido ali vai permanecer o mesmo, então na prática não muda nada. Quem está com receio com relação a isso pode ficar tranquilo já, porque isso na prática não vai alterar em nada para você em valor. Agora sim, vamos falar do Bradesco, mas antes você já sabe, fala para mim nos comentários, você estava com receio? Essa informação foi útil para você sobre o grupamento? Você entendeu? Se você não entendeu, deixa nos comentários também, que eu tento te explicar de uma forma melhor. Mas vamos lá, a parte do Bradesco, agora peguei aqui como alternativa o BBDC4, tá? A gente sabe que tem também a ordinária, que é de final 3, mas a mais negociada aqui, a mais líquida, é esta. Ela tá custando hoje R$ 11,55, uma queda acumulada aqui meio que forte, um PL de 8,36. É uma empresa que está com PVP abaixo de 1 também, mesmo sendo uma empresa privada, setor bancário, que um dos melhores setores que tem para investir na bolsa, ela está abaixo do seu valor patrimonial e o dividend yield de 9,75%. Mas não se emocione com esse dividend yield alto, porque ele está alto por conta da queda da ação também, da queda da cotação. Quando a cotação ela cai, o dividend yield, por uma questão de cálculo, ele acaba ficando mais alto, aquela porcentagem que você vê ali. Mas não quer dizer que a empresa passou a pagar mais, é só a questão do cálculo mesmo. E quando a cotação ela sobe, esse dividend yield ele também acaba caindo. E nos últimos 5 anos, até coloquei aqui para que você veja de uma forma mais clara, quem investiu R$ 1.000 no Bradesco transformou esse dinheiro, isso já considerando tanto a variação de cotação, mais os dividendos, mais os proventos pagos pela empresa, transformou esse dinheiro aqui de R$ 1.000 para R$ 546,31. Então, foi um investimento ruim, né? Precisamos ser bem claros, foi um investimento bem ruim nos últimos 5 anos. A empresa está com PVP bem abaixo da sua média dos últimos 10 anos, aí desde 2015, pode observar aqui, ó, tá bem abaixo, e isso é o que tem atraído muitos investidores, porque em tese a empresa realmente está barata. Só que nem tudo que é barato é bom, por isso que eu sempre sinalizo e tenho que tomar um certo cuidado. O ROI da empresa, que é o quanto que ela consegue dar de retorno sobre o seu patrimônio líquido, ou seja, dentro do patrimônio líquido da empresa está o seu dinheiro. Quando a gente compra uma ação, o nosso dinheiro ele vai lá para essa empresa, a empresa ela fica girando esse dinheiro, ela tem que dar um retorno sobre esse dinheiro. Ela precisa rentabilizar sobre o dinheiro. E aqui a gente mede o ROI com base ali, comparando com a taxa Selic. A empresa ela está dando uma rentabilidade de 8,70% ao ano, enquanto a taxa Selic está em 12,25%. Então, em tese, seria mais vantajoso você até colocar o seu dinheiro num Tesouro Selic do que na própria empresa aqui do Bradesco, porque ele não está entregando o retorno esperado ao acionista. E aqui eu trouxe alguns pontos aqui que você deve tomar um certo cuidado e você precisa ficar alerta com relação a isso. A margem líquida da empresa, que seria a sua eficiência aqui em lucratividade, lá em 2020 era de 20,72%, depois caiu para quase 20%, depois caiu pela metade para 10,30%, depois em 2023 para 6,37% e atualmente está com 6,86% em margem líquida de lucro, ou seja, a cada R$ 100 consegue gerar de receita R$ 6,86 é o que seria de lucro da empresa. O LPA, que é o lucro por ação, a gente pode observar que era de R$ 1,88, chegou a bater R$ 2,12 por ação, R$ 1,99 e hoje está em R$ 1,37. Então o lucro por ação também caiu, a empresa realmente está aqui menos eficiente do que já foi. O ROI já foi maior também, não foi aquele ROI absurdo, mas já foi maior e hoje está na casa de 8,70, patamares menores do que os seus últimos 5 anos. Então tem que tomar um certo cuidado em um comparativo aqui direto frente aos seus pares do setor bancário. Coloquei aqui Bradesco, Banco do Brasil, Itaú e Santander, que seriam aqui os bancões, os bancos maiores, a rentabilidade entregue pela empresa nos últimos 5 anos, o Bradesco acabou perdendo, ficou em último aqui. Depois, na questão de evolução de lucro, a gente observa a mesma coisa também. A lucratividade do Bradesco foi realmente muito ruim frente aos seus pares nos últimos 10 anos, tá? Não foi nem nos últimos 5 anos. E num comparativo direto aqui de indicadores, na análise fundamentalista, comparando as 4 empresas, você pode observar aqui o Itaú, Bradesco, Banco do Brasil e Santander, na questão de
PL, relação preço-lucro, o Bradesco seria o que está maior dentre as 4 empresas aqui. Preço sobre valor patrimonial é a única coisa que ele ganha, mas também não ganha assim com uma larga vantagem, está um pouco menor aqui do que as outras empresas. A questão de dividendos, na parte de dividendos está ok, mas todas as empresas aqui do setor bancário, essas 4 empresas aqui, pagaram bons dividendos, com destaque aqui para o Itaú e Banco do Brasil, que estão empresas assim absurdamente mais lucrativos, absurdamente mais eficientes nos últimos anos. Margem líquida de lucro, aqui o Banco Bradesco perdeu bastante aqui com relação aos seus pares. Isso aqui mostra que ela tem menos eficiência, ela tem menos vantagem competitiva frente aos seus pares. Na questão do ROI, podemos observar que perde feio também na questão de retorno sobre patrimônio líquido. E no CAGR de lucros, crescimento de lucros dos últimos 5 anos, a gente pode observar que ficou até negativo, de 2,18% negativo. Então eu não estou querendo aqui que você, caso seja um investidor do Bradesco, se desfaça do papel. Muito pelo contrário. Você tendo ele é porque você teve motivos para colocá-lo na sua carteira. Eu particularmente não tenho Bradesco na minha carteira. Acredito que, como eu mostrei aqui, existem bancos mais interessantes para se ter em carteira, principalmente no investimento de longo prazo. O resultado passado não é garantia do resultado futuro, mas olhando para o passado do Bradesco, a gente vê que não foi um passado tão bom, principalmente se a gente comparar, nem trouxe esse comparativo de passado com relação às outras empresas. Eu mostrei apenas ali a rentabilidade de 5 anos e também mostrei a questão dos lucros nos 5 anos, e ali já foi suficiente para a gente ver que entregou menor rentabilidade, menor lucratividade do que os seus pares nos últimos 5 anos. Poderia ter expandido para 10 anos, mas acredito que você mesmo consiga fazer isso aí no site do Investidor 10. E mesmo assim, mesmo que eu não tenha expandido essa análise aí para 10 anos, cara, aqui já é o suficiente para ver que existem sim bancos mais interessantes. Mas, como eu falei, se você tem um banco Bradesco na sua carteira, é porque você teve um motivo de colocá-lo na sua carteira. Então permaneça firme na sua estratégia, ou caso não tenha se atentado a esses fatores que eu te mostrei aqui, além do que eu vou te mostrar aqui da notícia também com relação ao Bradesco, talvez seja interessante você aprofundar o seu estudo no Bradesco e rever a sua estratégia. Não é problema algum a gente mudar a nossa estratégia, não é problema algum a gente mudar a nossa carteira de investimentos. Claro que não é bom a gente ficar girando os nossos ativos, ficar comprando e vendendo toda hora, mas faz sim sentido que uma ação ou outra a gente troque. Isso é perfeitamente normal. Afinal de contas, imagina, se você investe aí para 10, para 15, 20, 30 anos, é óbvio que algumas ações até lá você vai mudar, você vai comprar, você vai vender, as empresas mudam e tudo mais, ou às vezes você erra, também é perfeitamente normal, não tenha vergonha disso. O pior é que você fique preso ao papel, às vezes um papel ruim, ou mesmo que ele não seja ruim, que existam alternativas melhores. Agora falando sobre a notícia, olha só, o Safra rebaixou a recomendação. Isso aqui foi uma notícia de hoje, há 2 horas na notícia, rebaixou a recomendação do Bradesco de acima da média do mercado, equivalente à compra, para neutro. Então ele tirou de compra para neutro, por conta da pressão aqui das margens, acabei de falar sobre isso, e menor visibilidade de recuperação do ROI, tá? O ROI, apesar de estar subindo, já vou te mostrar aqui, está subindo, não é aquele ROI fantástico e está rentabilizando abaixo da Selic. Então eles começaram a visualizar isso aí. E para que você tenha uma noção, também você não pode ficar seguindo as casas de análise. Por mais que elas façam preço em bolsa de valores, façam peso sobre a ação, movem muito a ação para baixo ou para cima. E olha só, lá em novembro, tá? Muito recente, em novembro, BBDC4. Por que o Itaú BBA recomenda compra da ação após o balanço? Então veja, o Itaú BBA, que tem forte influência sobre o mercado, recomendou a compra do papel. E agora passaram-se que 2, 3 meses, olha só, notícia. Itaú BBA rebaixou a recomendação de compra para neutra novamente. Então veja, você não pode ficar se atentando a essas notícias e não pode ficar se atentando às casas de análise, porque eles precisam, já falei isso em vários vídeos aqui no canal. Se você não é inscrito, você está dando bobeira, sério, se inscreve no canal, porque aqui você vai pegar muito conteúdo de qualidade para que você fique mais ligado, fique mais antenado nos seus investimentos. Eu estou direto tentando passar a visão sobre várias coisas. Eu comecei a investir em 2014, eu perdi bastante dinheiro, eu quebrei a cara em diversos momentos com várias ações, isso é perfeitamente normal, por isso que eu te
te falo, você vai errar, todo mundo erra, os grandes investidores erram. O negócio da bolsa de valores é você acertar mais do que você erra. Esse é o jogo. Só que eu tô tentando aqui te encurtar o tempo, ajudar você, facilitar para que você não perca o seu dinheiro. A finalidade desse canal é que você aprenda e não dependa de diquinhas, não fique seguindo as casas de análise porque eles mudam toda hora. Aqui acabei de te mostrar, o Itaú BBA deu recomendação de compra, passaram-se 2 meses, recomendação neutra, rebaixaram a ação. Então, nessa jogada aqui, muita gente perde dinheiro. E eles ganham dinheiro, porque eles precisam girar dinheiro. Eles tiram agora o Bradesco, jogam mais uma ou duas ações no lugar, e assim vai, porque eles precisam dar retorno no curto prazo. Mas você que investe no longo prazo, não deve ficar se pautando nisso aqui. E olha só, a projeção de lucros do Bradesco em 2025 foi reduzida em 10% para 21,5 bilhões no ano. O número ainda representa um crescimento de 10% na comparação anual. Ainda fica positivo para o banco. Mas o ROI estimado é de 13%, como eu falei, é um retorno muito baixo. 13% é o ROI estimado, sendo que a gente tem uma taxa Selic aí que deve subir a mais de 15%, então o banco ainda acaba se tornando muito ineficiente. E entre os fatores que pressionam a projeção dos resultados do Bradesco estão a margem financeira líquida mais fraca, uma redução de 7%, aumento das despesas operacionais, um crescimento aqui de 8%, e o custo de risco em alta, com a piora esperada na qualidade de crédito ao longo de 2025, e o Bradesco já tem um histórico ruim na questão de crédito. E aqui eu te faço um convite, aqui nós temos a nossa planilha de prestados projetivos. Se você não conhece ainda, faz sentido que você veja essa planilha. A gente tem mais de 60 empresas nessa planilha que eu atualizo todos os meses com prestado projetivo. Em respeito a quem é membro do canal aqui, quem é assinante do canal, eu acabei tampando. Você tem o prestado projetivo para que você pague mais barato as suas ações e faça seus investimentos em momentos mais corretos, com margem de segurança, para que você tenha uma margem aí de erro, e assim com toda certeza no longo prazo você vai ter um investimento muito melhor. E para que você faça parte aqui da área de membros, é só você vir aqui na área inicial do canal aqui no YouTube, clicar aqui em seja membro e dar prosseguimento. É um investimento aqui de R$ 7,99, dá cerca de 25 centavos por dia, cara, que vai te dar um retorno muito grande. Espero que você tenha curtido esse vídeo. Se você curtiu, deixa um like e também clique em hypar. Se você estiver assistindo pelo celular, clique em hypar, porque isso ajuda bastante aqui o canal. E se puder, compartilhe esse vídeo com mais pessoas, assim você ajuda pra caramba. E deixa um comentário também pra engajar, é claro. Agora eu te deixo com esse vídeo aqui do Banco do Brasil, onde eu ensino preço teto projetivo, tem planilha gratuita, tem um baita de um conteúdo. Se você não viu ainda, dá uma olhada, porque eu tenho certeza que vai valer muito a pena pra você.